Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula. Eu sou Viviane Naves Schmidt, apômetra e criadora da expressão pictoapometria. Convido vocês a descobrir. Para introduzirmos a pictoapometria, precisaremos discorrer brevemente sobre o que é a pictografia, a arte-terapia, a psicografia, a psicopictografia ou pictopsicografia, a apometria e finalmente falaremos da pictoapometria, de como ela surgiu. Então, o que é pictografia? Picto, do grego pintado, um pictograma, um pictógrafo, é um símbolo que representa um objeto ou um conceito por meio de desenhos figurativos. É uma forma de escrita pelo qual as ideias e objetivos vão ser transmitidos através de desenhos. Era uma espécie de comunicação usada em tempos antigos, nas cavernas, em pedras. Vocês estão vendo aí um exemplo de uma pictografia indígena, onde eles se comunicavam e se expressavam através de símbolos, desenhos, figuras. E assim vem surgindo uma forma de arte comunicativa, a arte como meio de comunicação. E o que a gente percebe é que a arte, mesmo em tempos antigos, já vem como uma forma de comunicação terapêutica, de expressão de sentimentos obscuros. A arte-terapia, ela é hoje em dia uma área de atuação profissional. Ela vai utilizar recursos artísticos com finalidade terapêutica. Pela Associação Brasileira de Arte-Terapia, a arte-terapia é um modo de trabalhar utilizando a linguagem artística como base da comunicação do cliente, do paciente. Então, essa forma de comunicação vem ajudar a expressar e a comunicar sentimentos, facilitando a reflexão, a comunicação e permitindo as mudanças necessárias no comportamento. Então, a gente já vê aqui que a introdução à arte, ao desenho, à ilustração, vem já trazer essa energia terapêutica, essa comunicação terapêutica de sentimentos e emoções que não se podem expressar de forma normal, de forma consciente. Então, trazendo assim à tona, por meio da música, por meio do artesanato, por meio do desenho ou outras formas de arte, vem trazer coisas inconscientes, sentimentos inconscientes, emoções, bloqueios, vão ser expressos neste meio de comunicação. Psicografia, do grego, escrita da mente ou da alma. Segundo o vocabulário espírita, é a capacidade atribuída a certos médiuns de escrever mensagens ditadas por espírito. Então, o médium, ele vai, através do seu braço, escrever de forma consciente ou inconsciente, mecânica ou semimecânica, ou até consciente, irradiado, intuído, algo do mundo espiritual, algo trago por consciências de outros planos. Isso é a psicografia. Da união da psicografia mais a pictografia, se denominou psicopictografia. Psico, pois seria uma manifestação mediúnica pelo qual um espírito, através de um médium, vai se expressar por meio de pinturas ou desenhos. É popularmente referida como a pintura mediúnica. Do termo psicopictografia surgiu a
psicografia. Hoje em dia é utilizado pictopsicografia. Então, como eu disse anteriormente, é a famosa pintura mediúnica. O médium, ele canaliza as energias e transforma em imagem. Ele retrata a imagem de outros planos, etérico, astral, emocional, mental e planos superiores, o que é comumente feito hoje, trazer imagem de mentores. Então, faz essa retratação de imagens dos planos superiores. No Brasil, temos diversos médiuns que se destacaram nesta área em particular, como Luiz Antônio Gasparetto, José Medrado, Mariluza Moreira e Florencio Anton, entre outros. Estes trouxeram pinturas de espíritos, trouxeram expressões das consciências dos outros planos, através de desenhos, paisagens, artes pessoais destes espíritos. Hoje em dia temos muito pintores, artistas que expressam mentores, que desenham os mentores. E como se processa a psicopictografia? Bom, quanto ao procedimento dessa pintura, se for mecânico ou inconsciente, o espírito comunicante ele vai estar ligado pelo médium aos nervos sensórios que comandam as mãos do médium, através do chakra humeral, como vocês podem ver na figura, o que possibilita o espírito assumir o controle total dos braços, antebraços e mãos do corpo físico do médium. Já a psicopictografia intuitiva ou irradiada, o médium vai estar consciente e sob o domínio de suas faculdades físicas. Como vocês podem ver na ilustração, vai acontecer mente a mente, telepaticamente, irradiando o mental. Dessa forma, a gente pode subdividir a pictopsicografia em mecânica, semimecânica, intuitiva irradiada e inspirada. A mecânica, como dissemos, ao controle total do braço do médium, ele está inconsciente. A semimecânica, ele estará semi-inconsciente. A intuitiva irradiada acontece como vocês podem ver na figura. A aura do médium, o campo energético do espírito, esses dois campos energéticos entram em contato, havendo então a irradiação do campo do espírito para o campo do médium, mental e emocional. Essa intuitiva irradiada. Lembrando que o desenvolvimento mediúnico, ele é subjetivo. Cada médium vai se desenvolver de forma individual e única, subjetiva. Cada um vai ter seu meio de trazer esse tipo de comunicação, então nem tudo é uma regra. A mediunidade de inspiração, a inspirada, é uma forma de intuição também, só que mais sutil. Essa inspiração acontece através da própria capacitação do médium. Enquanto que na intuição, o pensamento do espírito, ele é alheio ao seu conhecimento. Esse pensamento é colocado na mente do médium, ou é colocado uma impressão que vai guiar os movimentos. Já na inspiração, o que ocorre é uma exaltação de um dom que o médium já possui. Então, inspirando, o médium já vai ter aquela capacidade de desenhar, ele já vai ser um artista plástico, ele vai então, na hora de processar a pintura mediúnica, receber a inspiração, porque ele já é capaz daquilo. Agora, o médium que não tem a capacidade, que não é um artista plástico, mas tem uma leve tendência, é claro, ao desenho, ele vai ser intuído de como fazer.
Dessa forma, a gente pode complementar, segundo o Espiritismo, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes, que constituem os chamados médiuns especiais. Allan Kardec continua a explicação. Há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. E quando esta classe de espíritos deseja se manifestar, busca aos médiuns instrumentos que possam lhe servir mais facilmente para esse tipo de manifestação. Assim como o violinista busca o violino mais perfeito para compor e executar a sua música. No caso da psicopictografia, os espíritos pintores comunicantes se utilizam de médios chamados de pintores ou desenhistas, que, por influenciação dos espíritos, executam as obras desses espíritos. Complementando ainda, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco, na questão 139, o espírito de Viana de Carvalho nos esclarece que a psicopictografia é recurso nobre de arte para a confirmação da sobrevivência do espírito à disjunção molecular do corpo. O estilo do pintor, suas características, sua mensagem oferecem expressivo contributo para a afirmação da vida após o túmulo, como também pelo ensejo que oferece de trazer beleza e harmonia para o encanto das criaturas humanas. No livro A Pintura Mediúnica como Processo de Autoconhecimento, Despertar Espiritual através da Arte, livro 1, de Jane Alves, um pictopsicógrafo, ele nos diz: é aquele que, simbolicamente falando, faz o retrato falado do que pertence a outros mundos. Muitos procuram este médium a fim de retratar seus mentores. Então, esta é uma das funções hoje desta mediunidade, buscar no íntimo daquela pessoa o mentor que a acompanha nesta jornada. É uma experiência sem tamanho. Quem recebe nas mãos aquela pintura traz consigo uma felicidade, e muitos o têm como o primeiro encontro com o vosso mentor. É algo muito íntimo e de múltiplas reações. A pictopsicografia também traz uma mensagem, traz um esclarecimento diante de cenários, símbolos, objetos, fazendo com que aquele que o vê possa se identificar ou não, trazendo lembranças transcendentais ou não. Assim como nas antigas civilizações, uma das principais ferramentas de ilustrar os fatos eram os desenhos, como a gente falou, a pictografia. Então, a pictopsicografia vai trazer também em si essa finalidade. Faia Ostrower é uma artista plástica brasileira, polonesa. Em 1995, ela disse: sempre intuitivas, as decisões estilísticas vinculam-se diretamente ao inconsciente. Mas convém sublinhá-lo. A intuição não abrange apenas o inconsciente. O ser consciente também lhe pertence. A intuição é uma só e é o todo nosso. Com este todo nosso, vivemos, vivenciamos e também criamos, com a personalidade inteira, com a nossa sensibilidade e nossas potencialidades, com nossos conhecimentos e nossa experiência. Então, Faia Ostrower vem dizer: a intuição acontece na retratação, isso de uma forma não mediúnica, que ela não era uma artista espiritualista, uma artista médium, uma artista pictopsicógrafa. Ela já mostrava essa influência inconsciente na pintura, reforçando a intuição da retratação, que já acontece naturalmente. Talvez um pintor que nem espiritualista ou médium seja,
mas ali na hora da sua pintura ele está recebendo uma inspiração de uma consciência de outro plano. Ele já está recebendo uma intuição. Ele já está fazendo uma pictopsicografia sem saber. Mas é bom deixar claro que a pintura mediúnica somente mental, sem a pessoa não ter a mínima noção de como desenhar uma bola, essa pintura mediúnica somente mental teria algum sentido? Não, não teria. Por quê? O motivo pelo qual não teria é porque em todas as mediunidades mentais, sem nenhuma exceção, o espírito comunicante, intuitivamente, ele vai enviar para o médium as suas ideias acerca do que ele quer que o médium faça aqui no plano físico. No entanto, o médium mental ele só poderá executar aquelas ações para os quais possuam suficiente habilidade, capacidade física, mental, intelectual, artística ou cultural. Então, a realização de uma pintura mediúnica mental, numa analogia que muito bem esclarece esse absurdo, seria o mesmo que alguém que nada entende de pintura tentar pintar um quadro de alta qualidade, apenas seguindo instruções de um exímio pintor, por exemplo, dando essas instruções por telefone. O médium inconsciente mecânico poderia fazer isso? Sim. Daí o espírito vai tomar conta de todas as suas faculdades físicas do seu braço para fazer aquele desenho. Agora, a partir do semimecânico já fica difícil se o médium não tiver um mínimo de habilidade e capacidade para isso. Então nós vimos os procedimentos de como acontece mediunicamente a arte mediúnica, a pintura mediúnica. E agora vamos falar um pouco mais sobre o que ela representa. Falamos da arte-terapia, né, que a arte ilustrativa, ela é terapêutica. Mas agora vamos ver também que tudo sendo energia, essa imagem, essa ilustração, esse desenho vai emanar vibrações, vão ter informações energéticas. E o contato visual com essa ilustração vai linkar com diferentes propósitos. Vai gerar autoconhecimento, porque vai ressoar sentimentos e emoções, talvez obscuros ou bloqueados, do seu inconsciente. Vai expandir sua consciência e vai quebrar paradigmas. Então, tudo isso, a pictopsicografia vai além da arte. E como é feito o processo de captação? Então, ocorre uma preparação antes da captação, né? Através de um exercício bioenergético, de uma meditação, uma oração. Varia de acordo com a crença do médium. Depois ocorre a captação, através da clarividência, de um bloco de energia que é plasmado em imagem na tela mental do médium. O médium, então, vai expressar essa imagem plasmada em ilustração física, pintando digitalmente, como tem sido comumente feito ultimamente, né, por facilitar a transmissão da imagem, ou pintando num quadro, pintando num papel, expressando de alguma forma essa imagem, essa ilustração. Resumidamente, a energia ela vai ser interpretada como imagem. Então, inicialmente vem a energia, vem o sentimento, passa pelos filtros do médium. Isso é transformado em imagem e o médium passa para o papel. Porém, cada médium vai ter seu próprio filtro. Como eu disse
anteriormente, o desenvolvimento mediúnico é subjetivo. Ninguém é igual a ninguém. Cada médium vai ter seu estilo, vai ter seus filtros, vai ter suas crenças e padrões, os quais vão estar ali impregnadas na imagem. Um pacote de energia é trago, por exemplo, para 2 médiuns diferentes. O mesmo pacote de energia vai ser interpretado de forma diferente por cada médium, porque cada um vai ter seu filtro. Então, uma imagem de um mentor, de um mesmo mentor, pode ter diferenças entre 2 médiuns de crenças diferentes, mas a energia será a mesma. Aquela imagem é apenas como o médium interpretou aquele pacote de energia. O que ilustra bem isso é uma fala da Faya Ostrov, a artista plástica que eu disse anteriormente. Ela diz: o estilo de um artista se revela inúmeras decisões intuitivas, conscientes e inconscientes, cobrindo todas as etapas e detalhes do trabalho, desde a escolha inicial da técnica, do material, dos elementos visuais e seus relacionamentos formais, até a configuração da imagem. Então, mesmo uma artista plástica não espiritualista, não entendida de mediunidade, dessa transmissão entre mundos, ela diz que há essas diferenças de estilo, de escolha, e essas diferenças estão nos padrões conscientes e inconscientes de cada um. Aí nós chegamos na forma da captação de mentores. Como é feito? A captação de mentores é feita através de tecnologias multidimensionais. Por quê? Porque precisa se romper uma barreira de frequência. O mentor ele está numa dimensão muito mais elevada, vamos dizer assim, do que a nossa. E como propiciar esse encontro? Como temos tecnologias muito avançadas aqui no físico, no astral temos muito mais avançadas ainda. Então existe uma tecnologia astral que propicia com que o médium possa subir até uma determinada dimensão, o mentor desce até outra para que não seja muito doloroso a ele, e esse encontro é propiciado. Mas para que isso aconteça, exige muita dedicação e equilíbrio emocional do médium. Ele precisa estar num patamar de equilíbrio para que possa ressoar com essa tecnologia astral e chegar até essa dimensão, sem suas cargas, seus medos, seus bloqueios, seus anseios e suas emoções deletérias. Então, cria-se mentalmente, vamos supor, um elevador vibracional, um tubo de luz que é acoplado no campo vibracional do médium, propiciando esse encontro com o mentor para que ele possa captar essa energia dele, transformar em imagem e transmitir aqui para nós essa ilustração no mundo físico. É claro que, como eu disse e vou dizer novamente, o mecanismo de cada médium é subjetivo. Pode acontecer dessa transmissão ocorrer em trabalhos mediúnicos, em sessões de apometria, através de ajustes de mentores e de guias, e tecnologias também propiciar a transmissão da imagem daquele mentor para que possa ser transmitido aos demais. Pode também ocorrer uma holografia. O mentor se materializar holograficamente, transmitir através de canais com tecnologia multidimensional aquela holografia na mente do médium e ele podendo assim retratar.
Então, como dissemos anteriormente, esse encontro é maravilhoso. Muitos anseiam por isso, mas devemos alertar com relação às formas pensamento. A pessoa que fica cultuando ou idolatrando aquela imagem, ela vai criar uma forma pensamento. Nós sabemos muito bem que o pensamento ele cria uma forma definida. O pensamento é capaz de criar um elemental artificial, uma essência elemental, uma manifestação semi-inteligente que vai nos rodear. Vai tomar vida ao mesmo tempo, né? Sendo composto pelaquela matéria do plano astral e do plano mental. E essa matéria vai se amoldar o suficiente para influenciar o nosso pensamento. Então, todo o impulso que brota do nosso corpo mental, do corpo astral, vai criar imediatamente uma espécie de veículo temporário que vai se revestir dessa matéria vitalizada e vai criar vida, vamos assim dizer. Assim, um pensamento ou um impulso vai se converter durante determinado tempo numa espécie de entidade vivente. Então, aquela ideia fixa na imagem, aquela cultuação à imagem do mentor, vamos dizer assim, como exemplo, vai fazer com que aquela imagem vai fazer com que ela tome forma e essa forma vai ficar vagando ali constantemente próximo ao seu Criador, sempre pronta para atuar nele próprio. E ela continuará sendo alimentada pela energia do seu Criador. E dessa forma vai estar drenando a energia da pessoa que está cultuando aquela imagem do mentor. No livro Formas de Pensamento Clássico, o autor diz: quando um homem pensa num amigo, ele forma dentro do seu corpo mental uma imagem diminuída desse amigo, que frequentemente se exterioriza e comumente flutua no espaço diante dele. Do mesmo modo, se o homem pensa num cômodo, numa casa ou numa paisagem, dentro do seu corpo mental se formam imagens diminuídas desses objetos que logo vão se exteriorizar. Então, como vocês estão vendo na imagem, pensar e visualizar a imagem do mentor vai criar uma forma diminuída desse mentor, que vai ficar ali flutuando. Só que não é tão simples assim. Uma vez uma forma pensamento criado, um elemental artificial, é criado pelo teu corpo mental, ele começa a ter vida, como dissemos, né? E começa a atuar com vontade própria. E ele pode fazer com que as coisas mudem de direção, às vezes em sentido oposto do que você deseja. Muitas vezes as formas de pensamento elas são vivificadas por elementos da natureza ou por ação de algum espírito, de alguma consciência extrafísica, e aí vão agir de acordo com aquilo, e pode ser não o que você deseja. Essas consciências, esses espíritos podem tomar a vez dessa forma pensamento e fazer mau uso em direção à pessoa que o criou. Então, por isso, dessa forma, a gente pede a cautela em cultuar uma imagem. Mas falando agora de coisa boa, vamos falar da arte-terapia na espiritualidade, porque a pictopsicografia ela vem trazer oportunidade às consciências extrafísicas, aos espíritos de se expressarem, vem trazer oportunidade, como dizemos na apometria, níveis, personas, ressonâncias, né, que seriam os obsessores, de se expressarem, deixarem as suas energias fluírem. Através do desenho e da arte, eles possam ver o que não conseguem ver internamente,
exteriorizar medos, angústias. Então é maravilhoso se trazer a arte para a espiritualidade, para a mediunidade. E assim discorremos, né, sobre a arte-terapia, a psicopictografia ou pictopsicografia e podemos, enfim, chegar à apometria para chegarmos à pictoapometria. A apometria, que é a apometria, são práticas de tratamento energético espiritual pelo desdobramento de corpos, no qual ocorre acesso ao campo do consulente através da captação de médiuns. Então, numa mesa mediúnica, onde tem um operador da mesa apométrica ou, do ponto de vista espírita, o dirigente, né? Ali o doutrinador, e tem ali o grupo mediúnico com seus médiuns mais variados possível, ocorre o quê? O tratamento do consulente através do acesso do seu campo. O acesso do campo, os médiuns vão sentir energias, vão visualizar imagens, e isso tudo se compõe uma sessão de apometria. E da sessão de apometria surge a pictoapometria. Bom, como eu cheguei à pictoapometria? Eu, como operadora de mesa apométrica e muitas vezes como médium também, senti a necessidade de relatar as sessões, de relatar os atendimentos através de desenho. Sou muito visual, né? Gosto de me expressar esquematicamente. Dessa forma, eu achei mais fácil passar os relatórios, registrar as informações através de ilustrações. E assim se iniciou o processo da captação das sessões. Após cada sessão, eu era tomada da necessidade de fazer e expressar essas energias através dos desenhos. Então, surgiu o registro desses desenhos com o nome pictoapometria. O que é a pictoapometria, então? É a retratação da sessão de apometria em imagens, expressando através de ilustrações as captações nas sessões de apometria. É a interpretação de um campo energético de uma pessoa por ilustração, sendo também um processo de autoconhecimento meu, do consulente e de quem visualiza e ressoa consigo mesmo. É bom deixar claro que eu não sou artista plástica, não tenho nenhum curso de desenho. Sempre gostei de ilustrar, mas não com desenhos perfeitos, né? Os meus resumos de estudo, as minhas explicações, sempre gostei de esquematizar e desenhar, de uma forma que a pessoa pudesse compreender melhor a informação. Desta forma, nós vamos classificar a nossa mediunidade como talvez ora intuitiva, ora inspirada. E quando eu disse processo de autoconhecimento, eu notei durante o processo de ilustração muitos sentimentos, muitas sensações, percebendo que talvez o autoconhecimento não era só meu, e sim das ressonâncias envolvidas, das energias envolvidas, e à medida que eu ia desenhando, à medida que eu ia expressando, parece que aquilo ia amenizando, como que transmutando. Então, o processo que acontece do outro lado é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, como foi o processo da pictoapometria? Qual a técnica? Bom, vamos dividir esse processo na captação individual e na captação do grupo mediúnico. Por captação individual, eu tive a clarividência na sessão mediúnica ou individual com preparação bioenergética. Então, eu estava numa sessão de apometria como médium, e como médium eu pude
captar a energia do momento, transformar na minha tela mental numa imagem e depois, após a sessão, ser inspirada ou intuída no desenho daquela imagem. A clarividência individual com preparação bioenergética foi algumas vezes em que eu fiz uma preparação antes, bioenergética, e me conectei a algo ou a alguém e captei aquela energia, transformei a imagem na minha tela mental e imprimi essa imagem na pintura digital. A técnica que eu uso e que eu achei mais prático foi a pintura digital. Usando um aplicativo, comecei a desenhar ali de forma bem grotesca e com o tempo estou aprendendo a utilizar mais os recursos desse aplicativo. Então, vocês vão ver depois na apresentação das pictoapometrias que foi tendo um desenvolvimento na utilização mesmo dos recursos de desenho digital. A captação no grupo mediúnico, ela acontece da seguinte forma: eu sendo a operadora da sessão, não tem como eu estar trabalhando como médium. Então, estou operando o grupo, anoto as percepções mentais e, ao mesmo tempo, algumas dessas percepções já se transformam em imagem na minha tela, vão sendo anotadas. Posteriormente, como eu não sou artista plástica, desenhista, faço um estudo, uma pesquisa de imagem para mim ter um suporte de criação, para mim fazer um esboço. Por exemplo, não sei desenhar um rosto perfeitamente. Não sei desenhar um tal animal perfeitamente. Então, eu vou lá, pesquiso o tal animal, trago ele como um esboço para mim passar por cima da imagem, para mim ter ali uma base de esboço e depois vou desenhando por cima. Começo a manipular aquela imagem até que ela tome a forma do que foi visto. Muitas vezes um rosto, por exemplo, que a gente tira de base como esboço, é completamente transformado por inspiração em outro rosto a ser expresso na pictoapometria. Então, depois dessa pesquisa, desse estudo de imagens, tem a criação da estrutura ilustrativa da sessão, em que vai me vindo a intuição, a inspiração de como colocar e ordenar as estruturas da sessão. Elas são resumidas numa só imagem. Vocês verão posteriormente na apresentação das pictoapometrias de sessão. O que eu achei interessante na pictoapometria é que eu decidi, inspiradamente talvez, não expressar a parte luz do tratamento, a parte do tratamento em si, e sim o campo sombra do consulente, o campo problemático, o campo bloqueado. Então, aqui a gente vem enfatizar que as psicografias não precisam ser expressadas só em luz. Não precisamos expressar só mentores. As sombras precisam ser expressas, muitas vezes até mais do que a luz, porque as sombras são muito escondidas, né? Retemos e bloqueamos o nosso lado sombra. E assim, a gente desenvolve sérias perturbações emocionais, para que nossos profissionais, né, da área de psicologia e psiquiatria possam nos auxiliar a tratar. Mas a arte vem também trazer isso, essa expressão simbólica de coisas obscuras que retemos, que não sabemos expressar. E assim, nós e os espíritos podem, através da arte, podem expressarem os seus lados sombra, podem retirar suas máscaras, podem ser o que é de verdade, sem se esconder e liberar, assim, bloqueios
que estavam ali condensados, liberarem essa energia que estava ali densificada e aprisionada, que uma hora ou outra poderá explodir. Então, eu vejo assim a pictoapometria como essa expressão do lado sombra do consulente, do seu lado que precisa ser olhado, que precisa ser tratado, que precisa ser acolhido e amparado além de tudo. A Kiane é um prodígio da arte de Idaho, que diz que Deus a ensinou a pintar. E por 9 anos, ela pintou sem parar. Eu digo que eu e Deus estamos no controle de tudo. Ele me dá uma ideia e eu só pego essa ideia e a trabalho melhor. Eu a refino e então coloco na tela. Então ele é o meu professor particular, meu mestre. Ela tinha 4 anos quando eu soube que ela tinha alguma coisa especial, porque ela descrevia muitas coisas novas em assuntos espirituais. E ela também começou a desenhar excepcionalmente bem. A Kiane desenvolveu um interesse intenso em esboços. Com 5 anos, ela já desenhava em um nível muito além de sua idade. Eu achava que ela estava sonhando. Eu achava que era alguma coisa da imaginação dela, mas quando ela começou a descrever cada vez mais, ficou claro que era alguma coisa que realmente acontecia. Com 8 anos, a Kiane já pintava telas imensas. Eu fiquei espantado porque não líamos a Bíblia, nem tínhamos nenhum tipo de ligação espiritual. Sem artistas na família, ela foi completamente autodidata. Essa é uma das minhas pinturas favoritas e também a mais memorável. Se chama O Príncipe da Paz e eu pintei quando eu tinha 8 anos com um óleo. Muitos artistas do mundo todo me perguntam como eu fiz isso ou como eu fiz aquilo e eu só falo, eu não sei. É muito complicado para uma criança ter que explicar o que ela fez e o único modo é explicar pela pintura ou pela criatividade. Descrita por críticos de arte como um talento fenomenal, ela já produziu mais de 100 pinturas, que vão do retrato realista a paisagens fantásticas e o mundo natural. Cada uma pode levar de 15 a 300 horas para ser concluída. Você já teve visões do paraíso e... Já, na verdade, por uns 2 anos, dos meus 4 aos 7 anos, eu tive visões constantes do paraíso. E eu pego essas visões e as pinto. Eu acho que, sabe, com a sua idade sendo tão conhecida nessa indústria, sabe, eu me inspiro em você. Obrigada. Isso me dá muita alegria. Obrigada. Ela realmente teve contato com outra dimensão, o que não é comum à nossa experiência humana. Pra mim, é uma projeção, ela é um projetor de Deus pras telas. Artista desde os 4 anos, isso não é mais um passatempo para a Kiane.
Agora vamos visualizar algumas pictoapometrias e dar uma explicação breve sobre cada uma delas. Então vamos explanar sobre algumas pictoapometrias. Nesta, vemos um corpo sutil do consulente preso num espelho hexagonal, e deste espelho partiam tubos, gerando assim um fluxo energético, direcionando a várias situações. Uma onde há um ser animalizado, outra onde há um portal com várias consciências, outra onde um nível ou persona do consulente estava aprisionada e outra onde o nível ou persona estava enlameado da cintura para baixo. Vemos aqui várias situações, várias frequências abertas onde há um dreno energético, deixando o consulente depressivo e ansioso. Não vamos entrar em detalhes do tratamento, pois não é a questão. A questão é apenas apresentar a pictoapometria, que ela gera um resumo do quadro, do campo, do consulente. Essas situações vão vindo durante o trabalho separadamente e depois de encerrado e tratado, eu estruturo todo o contexto na ilustração, interligando todas as percepções dos médiuns, gerando assim uma estrutura única, uma ilustração onde representa todo o campo acessado naquela sessão do consulente. E daí muita gente vai se perguntar: para quê? Inicialmente foi apenas para apresentar um relatório, um registro do atendimento. Porém, percebi algumas situações. E se a gente for basear em que uma imagem também é energia e gera uma frequência, uma energia, essa imagem ela pode ressoar em pessoas que tenham as mesmas estruturas. Se você, por exemplo, nesta imagem, se sente preso, se sente enlamaçado, travado, afogado num pântano de densidade, do que for, metaforicamente, você vai ressoar com essa imagem e através dela você vai poder reconhecer algo em você. Você vai poder reconhecer algumas de suas sombras e poder, a partir daí, ressignificar e tratar de alguma forma. Então, essa imagem não é apenas o campo do consulente, não serve apenas pro consulente se conhecer. Serve também para pessoas que, ao visualizarem essa imagem, ressoem com ela e possam reconhecer em si aspectos ainda desconhecidos. Continuando nesse assunto, passando para a próxima pictoapometria, esta vai mostrar justamente o que estávamos falando, o aprisionamento das emoções, o aprisionamento das sombras. Aqui a gente tem uma consulente que tinha uma origem estelar e estava insatisfeita e perdida aqui no físico da Terra, buscando uma evolução fanática, aprisionando suas emoções, aprisionando suas sombras, gerando um vulcão interno. Esse vulcão interno foi plasmado no astral, atraindo assim consciências afins a essa situação, larvas astrais, seres extrafísicos
que iriam se alimentar desta energia que estava sendo drenada do esplênico dela. O cardíaco dela, envolvido no invólucro, contendo essas emoções, também gerava esse fluxo energético, alimentando consciências que causavam distúrbios mentais e emocionais nela no físico. Nessa próxima pictoapometria, a gente tem uma consulente muito depressiva, com muitas perdas na família, muitas doenças na família e nela mesma, muitas dores articulares. Os médiuns visualizaram um encanamento, drenando uma energia escura, drenava toda esse mental impregnado de doenças, de medo, de tristezas. Esses pensamentos e sentimentos geravam essa energia densa e escura que era drenada para o encanamento para alimentar outras consciências ali envolvidas, afins e sofredores, gerando esse mental e emocional perturbado na consulente. Nesse que vamos ver a seguir, temos imagens fortes para quem for sensível, passe para frente. Bom, nesse a gente tinha uma consulente que era praticante de bruxaria branca, estava muito debilitada. E no campo a gente entrou com uma frequência que estava em choque, né? A bruxaria negra em choque com a bruxaria branca, entre aspas, né? Então, vários seres relacionados a isso, seres densos, um portal, seres rastejantes, mostrando que, de alguma forma, mesmo tendo mudado o percurso, ainda havia resquícios da sombra de outras linhas de tempo. Haviam resquícios ainda que precisavam ser olhados e tratados. Bom, nas pictoapometrias a gente tem a captação de grupo e a captação individual. Este último foi uma captação individual. Fui eu que visualizei durante a sessão como médium. As anteriores que eu apresentei foram captações de grupo e eu estava como operadora e os médiuns captaram. Depois eu estruturei e desenhei de acordo com o meu mapa mental. Eu desenhei toda a estrutura como eu visualizei. Então, devemos deixar claro que sempre haverá um filtro do médium, o filtro nas visualizações. As visualizações são expressadas de acordo com cada mapa mental, representando assim o campo doentio do consulente. Para que serve as pictoapometrias? Qual o objetivo de se realizar uma pictoapometria? Temos vários. Primeiro, é um relatório pós-sessão, um arquivo. Segundo, autoconhecimento do consulente. O consulente, ao visualizar a sua sessão em todo o contexto, ele pode olhar para suas sombras e ressignificá-las. Bom, mas aí vão me perguntar, mas não foi tratado? Se olhar para isso, não vai trazer essas energias de volta? Não, porque o tratamento, ele representa 20% do processo do consulente. Quer dizer que ele ainda tem 80% a ser trabalhado. Todo aquele campo, toda aquela estrutura que foi criada, foi gerada por pensamentos e sentimentos que geraram aquela energia. Então, ele precisa trabalhar aquilo, ressignificar aquilo, buscar outros recursos no seu caminhar para que aquilo seja completamente dissipado do teu campo, do campo do consulente. Então, ao olhar para aquilo, ele pode estar lembrando o que ele está gerando inconscientemente, ressignificar, levar essas metáforas a um terapeuta e continuar o seu processo. Então, a pictoapometria vai servir como uma base
para um terapeuta utilizar no tratamento do consulente. E também pode ser um reconhecimento para as pessoas que visualizarem e ressoarem com aquilo. Como eu disse anteriormente, você pode visualizar a imagem, sentir talvez algo e procurar saber por que eu estou sentindo isso, o que isso está ressoando em mim, ou levar, se não conseguir fazer esse autoconhecimento, levar a um terapeuta e o terapeuta auxiliar nesse processo. É utilizado também para estudo e divulgação do processo da apometria. Por exemplo, uma pessoa que nunca fez uma apometria, não conhece, ela pode estar se utilizando através da visualização, vendo o que os médiuns veem, o que eles vão tratar, né? E pode também estar conhecendo o que é um campo de um consulente que está doente emocionalmente, o que é um campo de um consulente depressivo, por exemplo, que ali a gente põe resumidamente na página os casos, resumidamente, sem citar nomes. E então, às vezes as pessoas podem se reconhecer ali e falar, então talvez eu precise de apometria também. Então, estudo e divulgação. Não vou colocar mais pictopometrias aqui para não ficar cansativo. Convido vocês, se interessarem a visualizarem outros casos, que visitem a página no Instagram, @pictoapometria. A aula se encerra aqui. Agradeço o interesse e até breve.